Gostaria primeiramente de estar agradecendo os pastores fundadores, pastor Márcio, pastora Gorete, pastor Jurandir, pastora Fátima, pastor Luiz, pastor Darinho, pastor Jar, por essa oportunidade de estarmos exaltando e glorificando o nosso Senhor, amém? Eu gostaria de abrir os irmãos para começarmos a meditarmos na palavra em Isaías 6, a partir do versículo 1. A palavra nos diz: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tiraram do altar uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria que todos os irmãos pudessem repetir essa segunda parte do versículo. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos para sentar glorificando e exaltando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós estamos começando uma nova campanha, que a campanha tem como tema: qual é o meu ministério? E quando nós falamos de ministério, nós estamos falando de servir a Deus. Nós estamos falando de servir ao povo, o povo que foi redimido por Cristo. Nós estamos usando os nossos recursos, nossas captações que o Senhor realmente tem nos entregado para realmente nós praticarmos o ministério. Mas antes mesmo de nós entendermos o ministério, nós temos que entender o chamado que Deus tem para nossas vidas. Como nós podemos ler aqui em Isaías, nós realmente podemos ver que logo no começo, no primeiro versículo, a palavra nos diz, no ano que morreu Uzias. Uzias era o rei, responsável pela nação de Israel. E na morte de Uzias, a nação ela passou por um momento de dificuldade, ela passou por um momento que não havia um rei físico ali governando Israel. Mas a própria palavra nos diz: quando não tinha um rei governando Israel, ele viu o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. Deus, ele é o rei de Israel. Deus, ele é realmente aquele que tem todo o poder, E a palavra nos diz que realmente a visão que ele teve nesse momento, a visão que ele teve realmente era grandiosa. Ele via serafins, realmente cobrindo realmente a visão, porque eles viram realmente que a glória do Senhor é magnífica, é realmente algo muito além do que nós podemos imaginar aqui nessa terra. E eles clamavam, Eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós podemos ver realmente no Antigo Testamento, quando se repetia 3 vezes a mesma palavra, é como se dizer: ele é muito santo, ele é extremamente santo. Então nós podemos ver aqui que realmente os anjos estavam clamando realmente que ele é santo, santo e santo, Nós podemos ver que realmente toda essa glória, ela não teve somente realmente numa visão espiritual, mas até realmente na questão física, porque a palavra fala que os umbrais das portas se moveram com as vozes que clamavam que ele era santo. Então nós podemos ver que realmente a visão que Isaías teve, o profeta teve, foi uma visão gloriosa, foi uma visão realmente que Deus revelava ali nesse momento, da morte de Uzias, que Deus revelava que ele era o rei de Israel. E nós podemos ver que realmente, diante dessa visão, qual foi a reação do profeta? Ele falou: ai de mim, Então, da mesma maneira, quando nós chegamos diante da presença do Senhor, o Senhor revela a sua glória, o Senhor revela o seu poder para nossas vidas, e nós também dizemos ai de nós, porque nós também somos pecadores, nós também somos falhos. Diante de Deus, quanto mais Deus revela a sua glória, quanto mais Deus revela o seu poder, mais nós percebemos que nós somos pecadores
e nós dependemos da graça e do poder do Senhor, realmente para podermos aproximarmos diante desse Deus. Para aproximarmos diante desse Deus que Ele é santo, santo, santo. Então nós podemos ver que realmente Ele falou assim, ai de mim, né? Porque realmente Deus Ele é tão santo, o que eu vou fazer diante de uma situação dessa? Eu sou pecador e a geração também que está comigo está perdida. A geração realmente ela também depende do Senhor, ela depende da graça do Senhor. Mas Deus Ele tem a provisão. Da mesma maneira como nós temos a salvação hoje, da mesma maneira como Deus nos se revelou através da salvação, a própria palavra nos diz que um anjo veio e trouxe realmente até os lábios para remover a iniquidade do profeta. Então nós podemos ver que realmente Deus Ele começa a trazer algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Algo que é a santidade, algo que é realmente a purificação dos nossos pecados. Isso provém de Deus, isso não provém de nós. E diante disso, o Senhor Ele fez uma pergunta para o profeta. Ele falou assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Da mesma maneira que Deus perguntou para o profeta, hoje Deus também pergunta para nós, a quem Ele vai enviar? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem? Deus e os anjos que estão proclamando a santidade de Deus. Ele faz essa pergunta para nós. Ele faz essa pergunta para a igreja, que é santificada, a igreja que é separada, que é o corpo de Cristo. E o profeta, ele teve uma opção. Ele poderia falar, não, eu não vou, ou sim, eu vou. E ele, no momento, quando Deus perguntou, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes mesmo de falarmos de um ministério, antes mesmo de falarmos realmente do que Deus vai fazer através de nossas vidas, nós temos que entender que nós temos um chamado. Esse chamado ele não vem de nós. Esse chamado ele vem de Deus. Esse chamado ele não vem realmente diante de uma igreja. Esse chamado não vem de um ministério, mas ele vem direto do trono, santo trono de Deus. Ele veio daquele que realmente é o rei de Israel e que governa de eternidade a eternidade. Nós temos que entender que esse chamado é individual. Da mesma maneira que Isaías foi chamado, Deus lhe chama individualmente cada um. Deus ele realmente olha, ele sonda o coração. Ele conhece mais o íntimo do coração. A própria palavra nos diz que antes mesmo de vir um pensamento, né, no nosso coração, Deus ele já conhece. Então, hoje Deus ele está fazendo esse chamado. Para nós entendermos o que é o ministério e que é realmente servir a Deus, nós temos que entender que Deus ele tem nos chamado. E nós precisamos entender que todo o processo, ele começa diante do trono de Deus e ele começa a ser realmente algo que Deus vai trabalhar em nossas vidas. Então, como é que Deus trabalha em nossas vidas? A própria palavra nos diz que Deus ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence da morte, mas também ele nos traz dons para edificar a igreja. Eu gostaria de abrir com os irmãos em 1 Coríntios 12, 4. A palavra nos diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quando nós falamos que Deus, ele primeiro nos chama, e primeiro realmente Ele nos prepara através da santidade, nós precisamos primeiro conhecer a glória do Senhor, e conhecendo a glória do Senhor nós entendemos que nós dependemos do Senhor realmente para podermos estarmos firmes diante da presença do Senhor. Deus ele prepara também através do Espírito Santo os dons. E eu gostaria de estar acompanhando aqui com os irmãos o ensinamento do que a palavra nos diz sobre os dons. A palavra nos diz em 1 Coríntios 12, 14, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é mesmo. Quando nós vemos que Deus começa a operar, Ele começa a operar de uma maneira sobrenatural. Nós estamos muitas vezes acostumados, né, com o pensamento humano, só a entender as coisas naturais desse mundo. Mas quando Deus começa a trabalhar com o Espírito Santo, Ele traz algo que vem do trono, Ele traz algo que é a presença do Senhor. É algo inexplicável. Quantos de nós, né, após a conversão, sentimos a paz, sentimos a alegria, sentimos realmente aquilo que realmente o mundo não pode oferecer? Esse é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. E não somente a alegria da salvação está no nosso coração, mas também os dons espirituais. A palavra nos diz, em 1 Coríntios 12, 8, porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então, eu gostaria de citar um exemplo, né, na palavra sobrenatural, que é a palavra da ciência. Quando nós temos aqui em 1 Coríntios 7, de 8 a 9,
João 4, 16 a 18, um exemplo da palavra de ciência. Então, a palavra nos diz: disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido, e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque já tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, o dom da palavra de ciência é o dom que, quando a pessoa é utilizada pelo Espírito, ela fala algo que só você e Deus sabe. Muitas vezes, várias vezes aqui nós podemos ver aqui no culto, a pastora Fátima, outros pastores também ministrando, que eles chegam do seu lado e falam assim, olha, Deus está falando isso. E só você e Deus sabem realmente aquilo do coração. Esse é o dom da palavra de ciência. É uma revelação sobrenatural que somente Deus e você conhece. Como Deus ele sonda o coração, Deus ele capacita através desse dom. Nós também temos, em 1 Coríntios 12, 9, a palavra nos diz, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Gostaria de mostrar 2 exemplos da fé e os dons de curar. A fé é em Atos 27 e 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e há de acontecer assim como foi dito. Então, Paulo estava passando uma tempestade mortal, que realmente, mais ou menos 276 passageiros ali estavam prestes a morrer. Mas nesse momento, Deus, através do dom da fé, ele realmente falou, olha, tende bom ânimo. Mesmo vendo circunstâncias contrárias, Deus, através desse dom, ele capacita a ter uma fé sobrenatural, uma fé numa circunstância que vai muito além da circunstância. Então, aqui nesse momento, Paulo teve uma fé sobrenatural. E ele disse, mesmo passando por toda essa dificuldade, tenha de bom ânimo, porque creio que Deus vai nos livrar. Aleluia! Então, Deus, além dos dons, né, de ciência e sabedoria, Deus nos dá o dom também da fé. Os dons de cura, conforme nós podemos ler, em Atos 8, 7 e 8, que nos diz, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, Filipe em Samaria, ele teve esse dom, né? O dom de cura. Quando ele começou a orar, quando ele começou a interceder, muitos espíritos malignos começaram a sair, e muitas pessoas começaram a ser curadas. Então é um dom de cura, é um dom que Deus capacita realmente a cura, sobrenatural. Algo que muitas vezes o médico, algo que muitas vezes a ciência, ela vai falar, não existe mais solução. Mas nós podemos ver que o dom da cura ele é sobrenatural. Muitas vezes o médico pode falar assim, é o fim, não vai ter mais solução. É um câncer final, é um câncer que não vai ter realmente maligno, que não vai ter cura, mas a palavra de Deus vem através do dom de cura e muitas pessoas são curadas. Né? Então esse é um dos dons realmente que Deus nos capacita, realmente conforme a vontade dele para realmente a cura. Né? E a palavra também nos diz, em 1 Coríntios 12, 10, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Então, quando nós começamos a olhar esses dons, no versículo 10 de 1 Coríntios 12, nós podemos ver um exemplo aqui de Atos 9, 40. Pedro e a ressurreição de Tabita, né? Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te e abre os seus olhos. E vendo a Pedro, ressuscitou. Então nós podemos ver que existe o dom de operação de maravilhas. Imagina, né, você realmente ver uma pessoa morta e todos descrendo ali, falando, olha, não existe mais solução. Mas uma pessoa chegar pelo poder, pelo dom do Espírito Santo, ela chegar e ela ressuscitar. Né? Então nós podemos ver que em Atos 9, 40, realmente ocorreu esse dom. Nós podemos também ver o discernimento de espíritos. Conforme nós podemos ver em Atos 13, de 9 a 10, a palavra nos diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os certos caminhos do Senhor? Então, o dom de discernimento de espíritos, ele também é importante. Muitas vezes nós estamos aqui no culto, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E nós vemos manifestações de espírito dentro da igreja.
Quem tem esse dom de discernimento de espírito, ele entende. Olha, isso é do Espírito Santo, isso não é do Espírito Santo. É um discernimento, é um dom que Deus nos dá também, para nós termos esse discernimento. E com esse discernimento, conforme nós podemos ver através da palavra aqui, Paulo ele teve esse discernimento e o Espírito revelou. Isso não é obra do Espírito, isso é obra de Satanás. E pela autoridade que ele tinha no Espírito Santo, ele repreendeu o demônio. Muitas vezes, até no nosso convívio, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes pessoas usadas pelo inimigo vão vir, vão tentar lançar setas no nosso coração, vão tentar falar coisas que não são do Senhor. Mas Deus ele vai capacitar, ele vai dar o dom do discernimento do Espírito para nós repreendermos e sabermos que realmente o que vem e o que não vem do Senhor. E também nós podemos ver sobre a variedade de línguas e interpretação de línguas. Conforme nós podemos ver em Atos 2, no versículo 7 a 8, a palavra nos diz: e todos pasmados, maravilhados, dizendo uns aos outros, pois que são galileus, todos esses homens que estão falando, como pois ouvimos cada um na sua própria língua, que nós somos nascidos? Então Deus ele nos dá também o dom realmente de línguas e também realmente o dom de interpretação de línguas. A palavra nos diz, isso eu não vou comentar muito, mas a palavra nos diz em 1 Coríntios 14 que o dom de línguas ele é para edificação pessoal. Isso foi um dos temas também que Paulo também estava dizendo em 1 Coríntios. Toda vez que nós temos variedade de línguas, também tem que ter interpretação de línguas. Porque quando tem interpretação de línguas, o corpo de Cristo é edificado. E não somente a pessoa que está falando em línguas. Né? Então, realmente é uma questão que todos os dons, eles fazem parte do chamado, eles fazem parte do ministério. Deus ele prepara pela soberania, conforme nós podemos ver, pela soberania de Deus. Conforme nós podemos ver em 1 Coríntios 12, 11, que nos diz: mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo que decide qual que é o dom que ele vai distribuir. Nós não podemos ter o pensamento e falar assim: olha, o irmão é usado no ministério de cura, o irmão é usado no ministério de sabedoria, de ciência, mas Deus ele vê realmente, ele sonda o coração e ele prepara realmente para o propósito, que é o propósito do reino. Nós temos que entender realmente que tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Amém? A palavra nos diz também, um assunto também muito importante que nós temos que entender também sobre o ministério e sobre o chamado, que são sobre a edificação para a igreja. Né? Então, quando nós olhamos em 1 Coríntios 12, 17 a 31, a palavra nos diz, né? A partir do na verdade, o versículo 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o corpo? O olfato. E o versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um dele como quis. Então, Paulo, após esse capítulo que ele falou dos dons, ele começa a falar sobre o corpo. Né? Então, foi um exemplo muito interessante. O corpo, ele tem vários membros. E esses vários membros, eles estão trabalhando junto. Ele mostra aqui um exemplo, né? Se todo olho quisesse ser ouvido, você não teria visão. E se todo ouvido quisesse realmente ser outras partes do corpo, você também não teria olfato. Então, toda parte do corpo, ela tem a sua importância. E ele faz essa comparação realmente com o corpo de Cristo. Quando nós falamos de um chamado, quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de dons, não é para edificação própria. Não é para edificação, para exaltar, para falar assim: eu sou melhor que o irmão, eu tenho mais unção, eu tenho mais dons do Espírito, eu tenho mais capacidade espiritual. Tudo isso é para edificação do corpo. Se nós pensarmos assim: olha, Deus tem me dado esse dom, glória a Deus, porque Deus tem te dado esse dom. Qual que é a edificação que a igreja está tendo? Não é para a nossa edificação, é para a edificação do corpo. E nós temos que pensar dessa mesma maneira. Nós não podemos fazer comparativos dentro da igreja e menosprezar os dons que Deus tem nos capacitado. É Ele que, conforme nós podemos ver aqui em 1 Coríntios 12, 11, é Ele quem escolheu, é o Espírito Santo que sondou e preparou realmente para nós termos esses dons para glorificarmos e exaltarmos o Senhor. Quando nós falamos realmente, a palavra nos diz que realmente nós devemos buscar os dons, nós devemos buscar a unidade do corpo de Cristo, nós também devemos fazer, como a palavra nos diz, devemos fazer com amor. A palavra nos diz em 1 Coríntios 13, de 2 a 12, no versículo 2.
ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então tudo se resume, quando nós falamos assim, é o chamado, é o dom que Deus nos dá, é o ministério que Deus nos dá, tudo se resume no amor. O amor de Cristo em nossas vidas, porque Ele que pagou realmente na cruz por todos os nossos pecados, para que nós estivéssemos aqui. Nós não, pela nossa própria natureza, nós não podemos amar o corpo de Cristo, nós não podemos amar a igreja e fazer com excelência, buscar realmente os dons e buscar edificar a igreja. Tudo isso provém do Espírito Santo. Tudo isso provém, conforme nós lemos no começo em Isaías, que provém do trono de Deus. Quando Isaías ele olhou a situação que ele estava, ele realmente falou: ai de mim, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso exercer esse ministério. E a igreja também, da mesma maneira que o profeta Isaías teve esse pensamento, a igreja não é diferente. Se nós olharmos a nossa condição humana, do pecado, e que nós caímos e que realmente estamos dependendo da graça do Senhor, tudo realmente tem que prover do Espírito Santo, tudo tem que prover realmente do trono de Deus. A nossa dependência ela tem que ser constante do Senhor. Quando olhamos realmente para tudo, realmente que Deus tem preparado, seja através dos dons, seja através do chamado que Deus tem em nossas vidas, seja através do ministério que Deus tem trabalhado dia após dia em nossas vidas, nós temos que ter uma visão eterna. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13, 12: porque agora vemos por espelho em língua, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Então tudo que nós temos aqui hoje, aqui nessa terra, ela ainda não é o completo que o Senhor tem para nos revelar. Ela ainda não é realmente a glória que o Senhor vai nos revelar aqui na eternidade. Seja ministério, seja chamado, seja dons, seja realmente a comunhão que nós temos hoje no corpo de Cristo, a edificação que nós estamos edificando, ela não é para esse momento, ela é para a eternidade. Quando nós começamos a preparar e pensar que realmente tudo que nós fazemos hoje aqui, ele tem realmente uma questão que vai se revelar a nós na eternidade, nós entendemos que realmente todas essas coisas que são passageiras. Nós precisamos ter união no corpo, nós precisamos ter união realmente no ministério que Deus tem nos dado, porque Deus tem preparado algo maior. Hoje infelizmente, isso precisa ser falado, porque é realmente o que acontece. Não acontece aqui na igreja Ser Livre, mas acontece em algumas igrejas. Acontece muitas vezes de ter competição, muitas vezes agora com a questão também, realmente da internet, muitas vezes todo mundo quer ser especialista no assunto. Olha, eu entendo isso, eu falo isso, eu sou especialista nisso. Mas quantas vezes nós buscamos o Senhor? Quantas vezes nós buscamos a palavra? Quantas vezes nós buscamos o Espírito Santo e falamos: Espírito Santo, eu preciso mudar? Quantas vezes falamos assim, igual o profeta falou, Isaías falou: ai de mim, eu preciso mudar. Diante dessa geração pecaminosa, diante dessa geração que realmente tem se afastado do Senhor, quantos de nós têm dito assim: ai de mim? E quantos de nós têm dito: Espírito Santo, eu preciso te conhecer, eu preciso te conhecer? Muitas vezes nós queremos buscar, muitas vezes nós queremos realmente fazer a obra do Senhor, mas nós temos perdido o verdadeiro amor. Nós temos perdido o verdadeiro motivo, como a própria palavra nos diz. A palavra nos ensina que o verdadeiro amor, esse vai prevalecer. Ministérios vão acabar, chamados vão acabar, dons vão acabar, mas nós olhamos para a eternidade, nós podemos ver que o amor de Deus não vai acabar por nós. Lá vai ser revelado para nós o que realmente Ele pagou na cruz por nossos pecados. Lá na eternidade, Deus vai revelar para nós o verdadeiro motivo que nós temos passado tanta luta, tanta dificuldade nessa terra. Hoje Deus Ele tem falado: persevera. Ele tem falado: a luta é difícil, o caminho é estreito, o caminho para a perdição Ele vai te levar para a morte. Mas por quê? Porque Deus Ele sabe que a sua salvação depende da sua santificação. A sua santificação depende da comunhão com os irmãos. Nós não podemos desviar do caminho do Senhor, nós não podemos esfriar a nossa fé, porque se nós esfriarmos, nós vamos perder o maior dom, que é a salvação. Muitas vezes nós estamos buscando ministérios, buscando muitas vezes realmente nessa terra respostas de Deus, mas Deus Ele já tem falado para nós. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós sondamos realmente a palavra, nós entendemos o coração do Senhor. E nós entendemos que esse é o tempo.
Muitas vezes a gente não pode esperar o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode ser muito tarde. Então, quando nós falamos de ministério, Deus também quer realmente não só o ministério aqui dentro da igreja, mas o ministério também fora da igreja. Lá no seu trabalho, lá no seu convívio com a família, o seu ministério também é pregar a palavra e buscar também realmente que outras pessoas sejam salvas. Então, nós temos que entender. Hoje Deus, Ele te chama, da mesma maneira que chamou Isaías. Ele pergunta, né? A quem enviarei? E você virá dizer, eis-me aqui? Ou você irá dizer como Jonas, né? Eu não posso ir, eu não vou seguir os propósitos do Senhor. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, Ele nos dá o poder de escolha. E nós, quando nós dizemos realmente que nós estamos aqui e faremos com excelência para o Senhor, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Ele vai nos recompensar. E a recompensa vai ser eterna, não vai ser temporal, não vai ser somente nessa terra. Deus, Ele vai nos recompensar. E toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Assim, agradeço a oportunidade, irmãos.